Bom dia, gente. Seguindo aqui para nossa terceira aula de francês, vou apresentar agora alguns aspectos mais gramaticais importantes que têm a ver ainda com a quantidade que foi dada da última aula, principalmente relacionando aí a questão da quantidade, né? A questão de como afirmamos quantidades. Isso é uma particularidade do francês que eu acho que confunde muita gente e eu quero já deixar isso bem claro para vocês, para não haver confusão no futuro, né? E, claro, vou apresentar aqui como está no slide, o vocabulário da família. Algum breve comentário e depois vou me aprofundar mais em outra aula, quando tiver oportunidade. Bem, os artigos definidos, né? Assim, isso são apenas nomenclaturas, não quero me aprofundar nisso, ficar inventando muito de falar deles, né? Mas, assim, basicamente os artigos definidos são aqueles que a gente fala o, a, né? Por exemplo, o garoto, a garota, porque eles definem que é o garoto específico, né? Um garoto específico, no caso. E aí, no francês vai ser um pouco diferente, porque no português a gente vai ter o garoto, os garotos, a garota, as garotas. Em francês a gente vai ter o le, a gente vai falar assim, le, la e le, e o le, né? Tem uma breve diferença de pronúncia, mas é muito sutil, não precisa se inquietar muito com isso. Le, la e le, né? O le é o artigo no plural, tanto do feminino quanto do masculino. Então, por exemplo, le garçon, o garoto, la fille, né? O garoto, a garota. L'homme, o homem, la femme, a mulher. E aí, se eu quero dizer o plural, eu vou dizer les hommes, né? Os homens, e les femmes. Por que que acontece assim, gente? Porque no francês temos as contrações, o que eu mostrei na primeira aula. Le vai terminar em E, homme vai começar em H, e H mudo, né? Vai ter som de O no início, homme. E aí a gente vai juntar o le com homme, vai ficar L apóstrofe homme, l'homme. E aí, no caso do plural, les hommes, o S vai juntar com H e vai fazer a elisão e vai ficar com som de Z. Por que isso ocorre, gente? Porque o francês tem uma estrutura própria para conseguir articular o plural. Por quê? Porque na última consoante a gente não pronuncia. Então, homme pode ser tanto homem, como pode ser homme, com S no final, e a gente não vai saber a diferença, porque os dois são pronunciados da mesma forma, sendo possível de se ver só na escrita. Então, esses são artigos definidos. Olha os indefinidos agora. Da mesma forma como numeral, a gente vai ter o um garoto qualquer, essa ideia é indefinido, né? Uma garota, também indefinido, uns garotos e umas garotas. Em francês vai ser un garçon, une fille, des garçons, des filles. Esse D é S, e ele é muito especial, e eu já vou mostrar por quê. Então, alguns garotos, não sou muito criativo, eu repeti os exemplos que eu acabei de citando, né? O garoto vai ficar le garçon, né? E aqui a gente vê. Então, tem uma coisa muito interessante aqui no uns garotos, de garçon e de fille. No francês, quando a gente vai falar uma quantidade, a gente sempre tem que indicar, perdão, quando a gente for falar qualquer substantivo, para ser mais correto, né? Qualquer nome, qualquer coisa, objeto, que seja, a gente tem que indicar a quantidade, mesmo que ela seja incontável. Por exemplo, eu vejo garotos no jardim, né? Eu tô dizendo que eu vejo alguns garotos, né? Tá implícito quando eu falo vejo garotos no jardim. Tipo assim, tô vendo alguns garotos. Eu não disse a quantidade, tá indeterminada a quantidade de garotos que eu tô vendo no jardim. Em português, a gente não precisa dizer eu vejo uns garotos no jardim. A gente não precisa, a gente pode simplesmente dizer como eu disse, eu vejo garotos no jardim. Em francês, não. Em francês, a gente vai ter que dizer je vois, eu vejo, de, e é esse DSzinho aqui, do exemplo, do slide, garçom, garotos, au jardin, no jardim. Je vois des garçons au jardin. É isso, assim, a gente tem que dizer a quantidade. Então, por exemplo, eu tenho filhos, né? Eu tenho filhos, j'ai des enfants. Eu tenho que dizer a quantidade, não importa se ela é milhares ou se é dois só, né? Mas é incontável e o interlocutor não tem ideia dessa quantidade. Então, se torna algo que tem que ser explícito, e isso também serve para aquela coisinha que falávamos do plural, para indicar o plural. Por quê? Porque garçom sem S no singular se diz da mesma forma que garçom com S no plural. E agora vamos ver um pouco do vocabulário da família. Eu vou falando para vocês terem noção da pronúncia, e assim também eu vou é,
explicando o que é cada palavra e a relação entre umas e as outras. Então, les parents são le père et la mère. Os pais são o pai e a mãe, né? Le père é o pai e la mère é a mãe. Les grands-parents são les pères des parents. E aí aqui ocorre uma confusãozinha com o artigo, que é muito importante esclarecer. Les grands-parents, os avós, né? Os avós são os pais dos pais. Aqui esse DS não é de uns e umas do artigo indefinido. Aqui esse DS é de posse, né? Os pais dos pais. Estou indicando que são os pais dos pais. Isso é muito importante. Isso gera alguma confusão e vai se depender do contexto. Não é nada muito difícil de entender, porque o contexto é muito claro quando é posse, quando é uma quantidade. Temos que ficar atentos, né? Agora, les frères et sœurs são les autres enfants des parents. Os irmãos e irmãs são as outras crianças dos pais, né? O que eu quis dizer com isso? É só que frères et sœurs são irmãos e irmãs, né? E aí embaixo eu digo, quand nous n'avons pas de frères ni de sœurs, nous disons que nous sommes fils et filles uniques. Quando nós não temos irmãos nem irmãs, nós dizemos que nós somos filho e filha única, né? Então, notem aí, les parents são os pais, les fils é o filho, e aí aqui é uma exceção da regrazinha que eu falei, porque toda língua tem exceções, e fils aqui é filho, e fi é ao mesmo tempo garota, como vocês podem ter notado nos slides anteriores, mas também é filha. Agora vamos ter les oncles et tantes, que são os tios e as tias. Les oncles et tantes são les frères et sœurs des parents. Os tios e as tias são os irmãos e irmãs dos pais, né? E temos les cousins et cousines, são les enfants des oncles et tantes. São os primos e primas, são as crianças dos tios e tias. Então, esse é o esquema básico. Depois eu vou falar mais algumas coisas sobre família. Mas eu quis primeiro dar a árvore genealógica tradicional, né, que seria mais curta, mais enxuta, né? Alguns exemplos sobre família, né? Victor et Léa sont les enfants de Jean et Marie. Jean est le père de Victor et Léa, né? Victor e Léa são o primeiro exemplo que eu disse, Victor e Léa são les enfants de Jean et Marie, significa Victor e Léa são as crianças de Jean e Marie. Jean é le père de Victor e Léa. Se antes eu disse que o Victor e a Leia são os filhos de Jean e Marie, agora estou dizendo que Jean é o pai de Victor e Léa, porque tem uma lógica aí, né? Victor é le frère de Léa e Léa é la sœur de Victor. Então, Victor é o irmão de Leia e Leia é a irmã de Victor. Agora, Marie é la mère de Victor e Léa. Mais uma vez aí concatenando a lógica da família, né? Dessa família simplificada, sem falar, por exemplo, sei lá, tataravô e parentes mais distantes, né? Bem, é isso. Vamos ficar por aqui. Quis só dar uma breve apresentação do vocabulário de família, para a gente começar a articular mais algumas coisas, né? Ou poder usar mais exemplos. Tento trazer mais exemplos mais ricos para a gente tentar sempre aprofundar cada vez mais. Mas, a princípio, essa questão dos artigos também é essencial, porque a gramática é uma base para a gente entender melhor algumas coisas aí, né? A gramática é um suporte. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.